A verdade é essa: atração não nasce de riqueza, gentileza ou educação. Ela surge do ponto mais primitivo do cérebro, onde, em frações de segundo, uma mulher decide se você é inesquecível ou invisível. Séculos atrás, Maquiavel já havia revelado: os humanos não são guiados por moral, mas por poder, medo e desejo. Por isso, o cara bonzinho é ignorado, enquanto o homem que transmite perigo controlado, uma calma dominante, desperta nela um tipo de fascínio impossível de desligar. Neste vídeo, você vai aprender os 6 pilares do método sujo. Ajustes simples e estratégicos que fazem ela estranhar sua ausência, ficar viciada na sua presença e incapaz de substituir você. Isso não é truque barato. São estratégias psicológicas que reprogramam como o cérebro feminino responde a você no nível mais instintivo. Fique até o final, porque quando dominar isso, você nunca mais vai perseguir ninguém. Você será a gravidade que ela não consegue escapar. Pilar 1. Movimento. A arte da disrupção. Movimento significa quebrar o padrão. É a habilidade de interromper a rotina emocional dela, tirá-la do piloto automático e acender um alerta dentro dela. Hoje, mulheres são cercadas por homens o tempo todo. Mensagens, redes sociais, ambientes de trabalho, olhares. Mas 99% deles é igual. Mesma abordagem, mesmo humor, mesmas frases recicladas. Eles seguem um roteiro que o cérebro dela já aprendeu a ignorar. Porque a mente humana, especialmente o sistema primitivo, não busca conforto. Ela busca contraste. Ela desperta diante do inesperado, do que foge da média, do que parece levemente perigoso. É isso que você precisa se tornar: a interrupção, não com gritos ou arrogância forçada, mas com energia, com a forma como você se move, como ocupa o espaço, como sua presença altera o ambiente. Imagine uma sala cheia de homens tentando impressionar. A maior parte fala demais, ri demais, se inclina demais. Toda a energia deles diz: eu preciso de atenção. E então existe você, quieto, calmo, com movimentos precisos. Você não corre atrás da energia, você se torna o centro dela. Sua tranquilidade vira magnetismo, seu corpo não se inclina na direção dela, faz com que ela se incline até você. Seu silêncio não cria constrangimento, cria tensão. E a pergunta nasce: quem é esse cara? Isso é movimento, não físico, mas mental. Maquiavel diria: quem repete o padrão dos outros é controlado pelos outros. Quem rompe o padrão se torna temido e desejado. O cérebro dela está sempre escaneando. Previsível, diunta, segurança. Imprevisível, diundium, excitação. E segurança relaxa, mas excitação vicia. Quando sua presença quebra o roteiro, o corpo dela reage antes da mente. Pulso acelera, respiração muda, atenção fixa, e uma voz interna diz: esse não é igual aos outros. Então, como aplicar isso? Quando entrar em um lugar, desacelere. Não tente preencher o silêncio. Deixe sua presença mudar o clima. Ao falar com uma mulher, não siga o script. Quebre o fluxo. Diga algo simples, direto, diferente. E quando seus olhos encontrarem os dela, não desvie rápido, mas também não force. Apenas sustente, tranquilo, indiferente. Espere que ela seja a primeira a piscar, a primeira a desviar. Quando fizer isso, a dinâmica muda instantaneamente. Você deixa de ser mais um e se torna o centro de gravidade. Isso não é atuação, é biologia. O movimento faz o cérebro dela te ver como ameaça, porém uma ameaça que atrai, não que machuca. Esse é o fundamento da atração. O homem que se move diferente fica na mente. O homem que quebra o ritmo vira o homem que ela sonha. Pilar 1. Movimento. Pilar 2. Atitude. O trono interno. As mulheres não se apaixonam por validação. Elas se apaixonam por estabilidade. Elas querem sentir a presença de um homem que permanece calmo quando tudo ao redor está pegando fogo. E isso é o que realmente significa dominância. Não é dominar ela, é dominar a si mesmo. Atitude é um comando silencioso. É a confiança que se sente antes mesmo de ser explicada. É o pulso da certeza masculina dizendo: eu não corro atrás do caos, eu o contenho. Quando ela sente isso, o teste acaba, porque ela deixa de questionar sua força e passa a se render a ela. Esse é o segundo pilar, atitude. Pilar 3. Negligência. A disciplina da ausência. Aqui está o paradoxo. Desejo não cresce quando você dá mais. Ele cresce quando você dá menos. O homem comum destrói a própria atração porque confunde atenção com sedução. Acha que quanto mais ele oferece, mais ela o valorizará. Mas o cérebro humano não funciona assim. A mente primitiva valoriza o que é escasso, ignora o que é abundante. Nas tribos antigas,
Tudo que era abundante perdia valor, mas o que era raro, fogo, comida, refúgio, se tornava sagrado. Hoje, a mesma lógica vale para você. Todo homem está disponível demais, mensagem demais, like demais, resposta imediata demais. E por isso, eles se tornam invisíveis. Mas o homem que se retira no momento mais intenso, que deixa silêncio onde os outros insistem, se torna inesquecível. E isso é negligência estratégica. Não é frieza, é controle. Maquiavel alertaria, são os ausentes que mais são lembrados. Por quê? Porque quando o momento está no auge, quando o riso está mais forte, quando o clima está perfeito, a maioria fica. Mas o homem estratégico sai no ponto alto, sai quando ela ainda quer mais, sai deixando a mente dela aberta, faminta, inquieta. O cérebro dela libera dopamina quando sente prazer na sua presença. Mas se você desaparece no auge desse pico, o cérebro se vicia em resolver o que ficou aberto. Ela relembra suas palavras, rele sua última mensagem, te imagina, te projeta. Você vira o episódio que acaba em cliffhanger. E um cérebro viciado não quer conclusão, quer continuidade. Aplicação prática. Não responda imediatamente. Deixe espaço. Quando o momento estiver perfeito, você encerra, não ela. Desliga a chamada quando ainda está interessante. Sai pessoalmente enquanto o clima ainda está aceso. Isso é negligência com propósito. A ausência vira combustível. O silêncio vira vício. A mente dela trabalha para preencher o vazio. E o vazio tem o seu nome. Mas atenção, negligência sem estratégia, sumiço. Negligência com precisão, poder. Retire-se quando ela está mais envolvida. É isso que transforma interesse em obsessão, porque o que ela nunca teve completamente, ela nunca consegue esquecer. Esse é o terceiro pilar, negligência. Pilar 4, ousadia, o momento da verdade. Esse é o ponto onde a maioria dos homens fracassa. Eles criam tensão, desenvolvem interesse, constroem clima, mas na hora em que o momento exige atitude, eles congelam. Medo de rejeição, medo de estragar tudo, medo de parecer demais. E ali, naquele milissegundo de hesitação, a atração morre. A verdade é simples, mulheres não esperam por hesitação. Elas esperam por ousadia, por um homem que corta o medo com ação, que se move quando outros analisam, que age quando outros imaginam. Maquiavel disse, a sorte favorece os ousados, e a sorte, assim como o desejo, é feminina. Ela não se entrega à dúvida, ela se entrega à força. O cérebro primitivo dela não responde a frases bonitas, responde à energia, ao gesto firme, ao homem que, no momento certo, simplesmente age. Pense naqueles instantes carregados. O olhar dela permanece um segundo a mais. O silêncio fica denso, a respiração muda. A maioria estraga o momento tentando falar, se explicar, pedir permissão. Mas o homem perigoso não pede permissão. Ele lê o momento e age. Ele se aproxima, toca a mão dela com calma, olha nos olhos sem tremor, deixa o clima falar por ele. E aqui vai uma verdade que poucas mulheres confessariam. Elas dizem que querem paciência e delicadeza, e querem, mas por trás disso, existe um código biológico. Elas desejam um homem capaz de agir, não agressivo, mas preciso. Você não força quando ela resiste, não avança sem energia, mas quando o momento se abre, você entra, sem desculpas, sem medo, sem hesitação. É essa atitude que cria a memória inesquecível, porque a hesitação mata a atração, mas a ousadia a eterniza. Ousadia não é falta de medo, é movimento apesar do medo. Ousadia é saber que o instante perfeito não volta e agir antes que ele morra. O homem ousado não é lembrado porque tinha sorte. Ele é lembrado porque tomou a iniciativa que outros não tiveram coragem de tomar. Esse é o quarto pilar, ousadia. Pilar 5, o toque magnético. O quinto pilar é o toque magnético. E aqui está a verdade. Palavras podem enganar. A presença pode ser encenada, mas o toque nunca mente. Muito antes de existir linguagem, os humanos se comunicavam pela pele. Uma mão no ombro era uma mensagem. Um aperto firme era domínio. Um toque suave era segurança. A pele foi nosso primeiro alfabeto e ainda fala mais alto que qualquer discurso. O corpo lembra o que a mente esquece. E toda mulher, por mais moderna ou racional que seja, ainda é biologicamente programada para responder ao toque
certo, no momento certo. O problema é que a maioria dos homens toca da pior forma possível. Tocam cedo demais, tocam como se estivessem pedindo permissão ou implorando atenção. Isso destrói a atração antes dela nascer. Não porque o toque é ruim, mas porque ele é entregue com necessidade e não com poder. Maquiavel alertaria: a arma sutil deve ser mais afiada que a arma explícita. E o toque é essa arma. Quando dominado, ele ignora a lógica dela e fala direto com o cérebro reptiliano, a parte que não analisa, apenas reage. Então, como se domina o toque? Entendendo que o toque não é sobre pressão, é sobre contraste, não é sobre segurar, é sobre retirar. O poder não está no toque, está no silêncio que vem depois. Como aplicar na prática? Comece com inocência. Um toque leve no braço durante uma risada. Uma mão firme guiando suavemente ao atravessar uma porta. Um toque rápido e casual, que dura um segundo além do necessário. Simples, suave, mas com presença. E então, você recua, deixa o vazio falar. Porque no instante em que você retira o toque, o corpo dela passa a sentir falta dele. O desejo nasce na ausência. Toque com ritmo, não com intensidade. Perto, longe, contato, pausa, seguro, perigoso. Toque, silêncio. Você não está apenas tocando a pele dela. Você está programando o sistema nervoso dela para associar sua presença com prazer, segurança e expectativa. E aí ela passa a desejar você, não racionalmente, mas biologicamente. Quando o toque está alinhado, o corpo libera oxitocina e dopamina. Não é romance, é química. Você não está só criando conexão, está se gravando na memória dela. Mesmo que um dia ela esqueça suas palavras, o corpo dela vai lembrar como se sentiu ao seu lado. Esse é o toque magnético. Não invasivo, não desesperado, mas deliberado. Um toque que diz: eu poderia ir além, mas escolho não ir agora. Um toque que é seguro e perigoso ao mesmo tempo. E essa dualidade enlouquece qualquer mente, porque a verdade é simples. Qualquer homem pode tocar o corpo dela. Pouquíssimos conseguem tocar o sistema nervoso, menos ainda, a alma. E quando você dominar esse pilar, descobrirá por que tantos homens desaparecem da memória, enquanto você permanece. Esse é o quinto pilar, o toque magnético. Pilar 6, leitura fria, o poder de enxergar a alma. Agora, o sexto pilar, leitura fria. Aqui está outra verdade brutal. Mulheres não querem apenas atenção, elas querem ser lidas, não pela máscara que usam, mas pelo que escondem atrás dela. Toda mulher é uma fortaleza de sinais sutis, o jeito que se veste, o ritmo da voz, as pausas entre os risos, as palavras que ela evita, o silêncio depois de uma pergunta. A maioria dos homens é cega a esses códigos, mas o homem perigoso, ele vê, ele escuta o que ela não diz, percebe o que ela tenta esconder, lê o que ela comunica sem perceber. Ele se torna o espelho que ela nunca soube que precisava. Maquiavel diria: para governar homens, observe seus medos. Para governar mulheres, observe suas carências escondidas. E a maior carência delas não é amor, é ser compreendida, é ser vista com precisão, sem julgamentos, sem esforço. Exemplo: ela ri alto demais quando está nervosa. Você nota. Ela usa acessórios chamativos para desviar a atenção da própria insegurança. Você menciona suavemente. Ela muda o tom de voz quando está vulnerável. Você espelha isso sem expor. Quando você descreve uma verdade que ela nunca disse em voz alta, ela se sente desnudada emocionalmente, exposta, mas intrigada. É desconfortável e viciante, porque a mente primitiva deseja uma coisa acima de todas: ser vista por alguém forte o suficiente para enxergar a verdade sem recuar. Esse é o motivo por trás de todos os testes femininos. Não é maldade, nem manipulação, é seleção. Ela precisa saber se você sente medo da verdade dela, ou se consegue carregá-la com calma. Elas não desejam perfeição, elas desejam profundidade. Querem saber: ele aguenta a minha verdade? Ele consegue olhar para o meu caos e permanecer calmo? Mas existe disciplina nisso. Se você expõe demais, ela se fecha. Se você revela com calma, sem julgamento, ela se abre além do que pretendia. A partir de agora, observe mais do que fala. Leia energia, não só palavras. Reflita de forma precisa, sem intenção de impressionar. Você ri quando está desconfortável. Você fica mais calma quando desacelera. Você finge não ligar, mas seus olhos entregam tudo. E então, silêncio. O silêncio é sua arma, porque depois da verdade vem a entrega. Ela falará mais para preencher o vazio, não para se exibir, mas porque já confiou. Essa é a força oculta da leitura fria. Ela cria gravidade emocional, uma ligação que não pode ser explicada. Quando uma mulher se sente vista por completo, ela se entrega além da lógica. Não porque você a seduziu,
mas porque você enxergou aquilo que ninguém jamais acessou. Lembre disso, leitura fria não é manipulação, é percepção evoluída. Você não controla emoções, você desperta emoções. Você relembra o instinto mais antigo, seguir aquele que realmente vê. E quando você domina esse princípio, os jogos acabam, as máscaras caem, a essência aparece. Nesse momento você deixa de ser apenas um homem, torna-se o espelho da alma dela. E isso é poder, porque quando você consegue ler emoção, você pode moldá-la. Quando pode moldar emoção, pode moldar atração. E quando pode moldar atração, você pode moldar a realidade. Relacionamentos, influência, resultados, tudo obedece às mesmas leis. Presença, precisão, poder. Você não espera mais ser escolhido. Você molda o jogo, não implora por atenção. Ela gravita até você. Não busca validação. Você se torna a validação. Agora você é a força central. Tudo ao redor apenas orbita. Se isso despertou algo em você, então o processo já começou. Você está saindo da passividade e entrando no comando. Construa-se para não pedir, para não provar, para não implorar, mas para atrair, liderar e conquistar. Mantenha-se alerta, mantenha-se perigoso, mantenha-se desperto.